Olá, turma. Estamos entrando em mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida. Para essa semana, nós iremos trabalhar uma aula sobre fundamentos da educação financeira, certo? Vocês poderão acompanhar na página 1 da apostila que vocês receberam na escola, a apostila do mês de maio, certo? Essa será a nossa terceira apostila. Tivemos uma em março, que já superamos, abril, e agora estamos entrando no mês de maio, certo? Vocês irão na página 1, no momento 1, onde está datado com o período de 3 de maio, de 3 a 7 de maio, certo? Vamos lá. De início, é importante a gente entender o que é a educação financeira. Provavelmente, vocês não ouviram falar muito ou bem detalhado sobre esse assunto. O que é educação financeira? A educação financeira é um meio de auxiliar, de ensinar e auxiliar as pessoas a gerenciar seus rendimentos. O que são os seus rendimentos? O que você ganha, certo? Aquilo que você recebe por alguma atividade, certo? Pode ser chamado de salário, pode ser chamado de remuneração, ok? Além disso, o conceito busca formas de aumentar a renda, ou seja, você aumentar os seus ganhos mensais, reduzir despesas e ajudar as pessoas a decidir pelos seus melhores investimentos. Então, a educação financeira nada mais é do que a busca pelo uso racional do seu dinheiro, ok? E aí entramos na questão de por que a educação financeira é tão importante. Uma pessoa com uma boa educação financeira começa por se organizar financeiramente, concordam? Se você sabe gerenciar o seu dinheiro, os seus rendimentos, você vai ter organização financeira, ok? Ela sabe quais são suas receitas, ou seja, o que entra, todo o dinheiro que entra nos seus rendimentos, a gente chama de receitas. Suas despesas, o que você precisa gastar, a saída de dinheiro, você chama de despesas. E não menos importante, que sua principal despesa precisa ser o seu eu do futuro. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que você precisa sempre pensar que suas despesas necessitam ser racionais, pensando sempre no seu futuro, organizando sua vida financeira com o objetivo de ter um futuro cada vez melhor. Então, o primeiro item da sua lista de despesas é ela mesma. Sempre que você faz uma lista de despesas do que você precisa comprar, é importante você estar antenado com a importância daquilo que você está comprando. Caso contrário, isso irá prejudicar o seu futuro. Se você gasta naquilo que você não precisa, você vai estar desperdiçando dinheiro. Consequentemente, isso irá afetar a sua saúde financeira, ok? E aí entramos na história do dinheiro. O dinheiro, como era o dinheiro? Será que ele foi sempre assim? Será que ele vai continuar sendo assim? Já pararam para pensar nisso? O dinheiro foi criado para facilitar o quê? As trocas comerciais. Quando estas ficaram mais complexas, a princípio, as permutas ou as trocas
eram baseadas na quantidade de tempo de trabalho gasto para produzir a mercadoria. Por exemplo, um pescador dava sua pesca do dia em troca da colheita obtida em um dia por um agricultor. Certo? Antes do dinheiro, as pessoas trocavam as mercadorias de acordo com o trabalho e a necessidade. Por exemplo, o pescador, ele tinha para oferecer peixe, mas a sua família não necessitava somente de peixe, necessitava de outros produtos para satisfazer as necessidades básicas. Então, ele ia até esse ambiente de trocas para oferecer a sua pesca em troca de outros produtos, como feijão, como arroz, certo? E essa troca era estabelecida de acordo com a necessidade e com o tempo de trabalho de cada um. Isso gerava muita burocracia, muita divergência. Então, foi discutida uma maneira de se criar um dinheiro, alguma coisa que fosse equivalente àquele produto, que tivesse uma equivalência universal. De início, foram as moedas de ouro. Uma determinada quantidade de moedas de ouro seria necessária para comprar os produtos necessários, certo? Aí começa a surgir o dinheiro. Com o surgimento do dinheiro, as pessoas começaram a acumular riqueza, pois eles não mais trocavam somente aquilo que necessitavam. Eles também vendiam seus produtos e acumulavam moedas. Com esse acúmulo de moedas, começou a surgir a necessidade de ambientes seguros para evitar roubos. Então, surgiu o quê? Os bancos. Os bancos eram locais para guardar o dinheiro ganho com essas trocas. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas ao seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e dar recibos escritos das quantias guardadas. Você ia até o banco, guardava uma determinada quantidade de dinheiro e recebia ali um recibo informando quanto você tinha guardado, certo? Esse foi o primeiro papel do banco em seu surgimento. Hoje, o banco já trabalha de maneira diferente. Além de guardar dinheiro, ele também empresta e faz diversos serviços, certo? Ainda sobre a questão do dinheiro, nós passamos de trocas robustas, né? Trocas sem a existência de papel moeda. Posteriormente, tivemos a troca através da emissão de papel. Atualmente, nós temos uma grande presença de cartões. Você tem um determinado valor no banco, você vai lá, passa o cartão e o valor é debitado automaticamente da sua conta. E dizem, já existe uma tendência do dinheiro ser substituído por criptomoedas. Moedas que estão lá nas bolsas de valores e você compra essas moedas e ela gera renda automática. Por exemplo, você compra R$1.000 em criptomoeda. Daqui a um ano, ela pode estar valendo mais de 1.000 ou menos de 1.000. Isso se chama investimento em ações, certo? Mas o que interessa aqui, nesse momento, para a gente, é entender que o dinheiro foi criado com a intenção de facilitar as trocas, certo? E com o acúmulo de dinheiro, surgiu a necessidade de quê? Dos bancos, ok? Para guardar o dinheiro daquelas pessoas que começavam a acumular grandes quantias, ok?
consumo sustentável. Diante desse cenário de trocas, de trocas e também da importância da educação financeira, é necessário também entender o consumo sustentável, pois é importante você consumir de maneira racional, evitando desperdícios, evitando comprar aquilo que não é necessário. Consequentemente, você não desperdiça seu dinheiro e também gera menos impactos na natureza, porque o consumo sustentável é aquele que envolve a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais em sua produção, que garantiram emprego decente aos que os produziram e serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Então, na escolha dos seus produtos, durante suas compras, é interessante você escolher produtos com essas características, que utilizam menos recursos naturais, que empregaram mão de obra decente, que são reaproveitados ou reciclados. Você pode dizer, onde é que eu encontro essas informações? Sempre você vai ter lá no produto um registro. Aquele registro autoriza o produto e garante que ele foi fiscalizado desde a sua produção até a chegada no supermercado. Quando ele tem aquele registro do Ministério, seja da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, certo? Aquelas informações nutricionais, tudo isso garante o uso dos recursos naturais, o emprego de mão de obra, pois o Ministério da Agricultura garante que aquele produto foi fiscalizado, e a questão da reciclagem, você vai ver a sua necessidade e se você poderá posteriormente reciclar aquele produto, certo? Aí você estará trabalhando com consumo sustentável, ok? E o processo de produção é mais um conceito que entra no nosso trabalho sobre educação financeira. O que é a produção? É a transformação da natureza da qual resulta bens de consumo que vão satisfazer as necessidades do homem. Em resumo, a produção é a transformação da matéria-prima em produtos industrializados, certo? Portanto, produzir é dar uma nova combinação aos elementos da natureza. É você utilizar aqueles elementos que tem na natureza e agregar valor a ele, certo? Por exemplo, um celular, ele não é encontrado na natureza, concorda comigo? Mas, quando a indústria recebe as matérias-primas deste celular, ela consegue unir os bens e transformar a natureza em um produto, que nesse caso é um celular, certo? Ao viverem em sociedade, as pessoas participam diretamente da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços, ou seja, participam da vida econômica da sociedade. A gente, ao conviver em sociedade, participamos diretamente dessa produção. Concordam? Alguém está produzindo para ser distribuído para que nós possamos consumir. Certo? Lá no passado, a produção era entregue diretamente ao consumidor, certo? Mas com o surgimento das indústrias, você tem agora agregação de valor, você transforma a matéria-prima em algo industrializado. Consequentemente, você precisa percorrer
grandes distâncias para distribuir aquele produto que vai ser consumido por alguém. Por exemplo, aqueles produtos que você compra no supermercado, alguns deles, ou a maioria deles, percorrem grandes distâncias, desde a produção até o consumo. Essas distâncias são percorridas através de quê? Do transporte dessas mercadorias, certo? E nós estamos inseridos na vida econômica. A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro e se inserir na sociedade, você participa da vida econômica da sociedade, porque você começa a consumir cada vez mais e participar desse processo de produção, distribuição e consumo, certo? E aí entramos na questão da educação financeira, os principais conceitos da educação financeira. Quais são eles? O planejamento financeiro é um conceito, certo? O orçamento é mais um conceito da educação financeira. O cálculo é interessante, ele entra também nesse conceito da educação financeira. A questão do consumo, a poupança é mais um conceito da educação financeira. Os juros e o seguro. Vamos lá ver o que é cada um deles, em resumo. Planejamento financeiro. Planejamento financeiro pessoal. O que é isso? É um guia para organizar corretamente o seu dinheiro, ou seja, controlar os seus ganhos e gastos. O planejamento financeiro nada mais é do que a organização do que você gasta e do que você ganha. É interessante esse planejamento financeiro que ele exista na sua família, para que vocês consigam saber quanto vocês estão gastando e quanto vocês ganham por mês, certo? Quando você possui essa organização, você pode chamar isso aqui de planejamento financeiro pessoal ou familiar, certo? É a organização dos ganhos e das despesas da família. E o orçamento pessoal é o quê? É a ferramenta que permite que você planeje suas finanças. Ele retrata a sua situação financeira, ou seja, mostra quais são seus ganhos e gastos durante o mês. Se você possui o planejamento financeiro, logo será necessário organizar o orçamento pessoal ou da família. Você anotar tudo aquilo que você está gastando durante o mês. Por que é necessário você anotar esses gastos? Porque assim, em uma situação de pode acontecer que você esteja gastando demais e com essas anotações você poderá saber aquilo que está sendo, aquilo que poderá ser cortado desse orçamento, certo? Para que a família ou a pessoa consiga organizar melhor o seu orçamento, certo? Quando você soma todos esses gastos e diminui por aquilo que você está ganhando, a conta deve ser sempre positiva, certo? Caso contrário, se você gasta mais do que o que você ganha, você terá um endividamento, certo? Por isso é necessário saber o que você está gastando e se aquilo é realmente importante para você ou a sua família. Isso só é possível se você tiver um orçamento familiar ou pessoal, certo?
Cálculo de valor aproximado. O que é isso? É a avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa. Estimativa de prejuízos, ganhos, lucros e despesas. Então, esse cálculo nada mais é do que a estimativa do que você irá gastar ou ganhar durante determinado período. Com essa estimativa, você conseguirá saber se poderá realizar algum sonho que você busca. Por exemplo, você sonha comprar determinada coisa, sonha fazer determinada viagem. Para isso, você necessita de quê? De dinheiro. Então, você fará uma estimativa de quanto tempo você levará para alcançar essa meta, certo? Organizando seus ganhos, seus lucros e suas despesas, certo? Quando você subtrai as despesas do que você ganhou, você poderá ter lucros ou prejuízos, certo? Para alcançar determinado objetivo, é importante que você busque sempre o lucro nas suas finanças, ok? O consumo, o que é o consumo? É o ato de comprar, que está diretamente relacionado a quê? A necessidade, certo? Você consome porque necessita de ter determinada coisa ou produto, a necessidade ou a sobrevivência. Quando se trata de consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo. O consumo, a gente já sabe, é quando a gente vai buscar algo que é necessário à nossa sobrevivência. Sem aquilo, a gente não conseguirá passar, certo? Já o consumismo é uma relação de comprar ou consumir aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário para aquele momento. Quando a gente entra no consumismo, a gente já vai estar voltando para aquela questão de que do consumo sustentável. Se você é uma pessoa consumista, você já vai estar atrapalhando o meio ambiente, pois você estará consumindo demais. A sua pegada ecológica que a gente estudou lá em março, ela vai ser uma pegada ecológica acima da média e irá prejudicar o desenvolvimento sustentável, certo? Então, é necessário que a gente consuma aquilo que realmente é importante para nós, certo? Porque o consumismo atrapalha tanto a sua vida financeira quanto a vida do planeta, certo? E a poupança? O que é a poupança? É a parcela da renda ou do patrimônio que não é gasto ou consumido no período em que é recebido e, por consequência, é guardado para ser utilizado no momento futuro. Então, a poupança é aquilo que sobra do seu faturamento mensal, da sua renda mensal. Consequentemente, você vai poupar ela, você vai guardar em um determinado lugar para utilizar no futuro. Muitas pessoas se utilizam dos bancos, vai lá, coloca na poupança e recebe uma remuneração pequena sobre aquele rendimento, sobre aquela poupança. Outras pessoas buscam investir seus rendimentos para retirar ele em um momento que seja necessário, certo? A poupança só é possível se você tiver essa organização financeira, pois você conseguirá guardar os seus rendimentos, certo? E os juros? Os juros já entram nessa questão que a gente falou. Os juros são calculados
invariavelmente sobre um capital inicial. Capital já é o dinheiro que você investe. Aquilo que você gasta, aquele dinheiro que você necessita estar movimentando com ele nas suas despesas, se chama dinheiro. Quando você passa a guardar ou a investir, você já vai chamar o seu dinheiro de capital. O capital inicial. Ele vai ser um valor remunerado através de juros, certo? Capital, ele sempre vai receber remuneração, certo? É um dinheiro que trabalha para ele mesmo, gerando mais dinheiro. Para descobrir o quanto de juros será cobrado em uma situação de empréstimo, por exemplo, você precisa saber a taxa de juros e o prazo de pagamento. Portanto, juros é igual à remuneração do valor emprestado, certo? Digamos que você empreste ou necessite tomar emprestado R$1.000, certo? Se você pega R$1.000 emprestado a uma taxa de 3% ao mês, você chega em um determinado lugar, financeira, ou um banco, e diz, eu preciso de R$1.000 eu preciso de R$1.000. O banco, ou aquele ambiente financeiro, vai determinar a taxa de juros. Digamos que esse banco cobre 3% ao mês. Ao mês. A letra está feia, né? 3% ao mês. Então, cada mês que você ficar com esse dinheiro, você irá pagar uma taxa de 3%. Se você ficar somente um mês com esse dinheiro, você vai pagar R$1.030, certo? Se essa remuneração for a juros simples, cada mês R$30. Um mês, R$1.030, 2 meses, R$1.060, 3 meses, R$1.090, e assim vai. Se for uma taxa de juros compostos, ao invés de pagar R$1.060 no segundo mês, você vai pagar R$1.030 mais 3% em cima desse valor. Já vai dar R$1.060 e alguma coisa, certo? Porque você vai pagar o juro dos R$1.000 e de mais os 30 no segundo mês. Por isso é interessante a questão da organização financeira, para você ou sua família sempre ter condições de fugir dos bancos e dos empréstimos, certo? E quando você entra em empréstimo de banco, é porque a sua saúde financeira não está boa, certo? E, consequentemente, cada vez mais você irá ficar com o orçamento apertado. O interessante é você ter sempre um capital para investir ou guardar, porque em situações de emergência, você não irá buscar empréstimo. Você poderá recorrer ao seu fundo de emergência, certo? O principal, a gente vai entrar agora na questão do seguro. O que é o seguro? O principal objetivo do seguro é o de prevenir que ocorram acidentes, orientando o segurado sobre as medidas de proteção a serem adotadas. Com o desenvolvimento das relações, surgiram também os seguros, porque as pessoas perceberam que acidentes ocorriam, sejam no trânsito, sejam acidentes no ambiente de trabalho. Com isso, surgiram empresas especializadas em seguro, certo? E aí, as pessoas buscam essas empresas para garantir que não ocorra perda no seu
patrimônio. Por exemplo, um carro seja roubado, você vai na seguradora e ela garante o repasse daquele valor que estava segurado, certo? Pessoas fazem seguro de vida, seguro de plantações, seguro de safra, certo? São diversas as maneiras de se fazer seguro. O seguro garante que você não vai perder todo o seu bem, pois ele vai garantir a remuneração daquela quantia, certo? Mas para fazer o seguro, você vai pagar um valor, seja mensal ou anual, ok? Algumas pessoas acham vantajoso, outras não. Porque caso você necessite do seguro, você tem onde buscar, mas também tem que pagar esse valor, independente de buscar, de necessitar ou não do seguro, ok? Diante desse primeiro momento, nós vamos retomar a nossa apostila para uma retomada do conteúdo e finalizando a aula de hoje com uma atividade sobre esse assunto. Vamos lá para a nossa apostila? Então, turma, dando continuidade à aula de hoje, vocês irão lá na apostila, na página 1, que fala sobre fundamentos da educação financeira. Na aula de hoje, nós vimos, deixa eu pegar aqui, nós vimos um pouco sobre a história do dinheiro também, não foi? Fiz uma breve retomada sobre o conteúdo e nós entramos na parte que fala sobre a história do dinheiro. O que é importante vocês entenderem aqui? Que o dinheiro, ele não existiu sempre nesse formato e também não permanecerá nesse formato, como nós conhecemos hoje, com a emissão de cédulas. No passado, as trocas eram feitas através de quê? Da troca bruta dos produtos, não é isso? Eu produzia feijão, trocava aquilo que eu não necessitava com quem produzia peixe, com quem produzia lã, com quem produzia roupa, dependendo da necessidade da sua família. E futuramente existe uma tendência da substituição do dinheiro por cartões e por moedas artificiais, moedas que estão em bolsas de valores, certo? Emitidas de maneira online, certo? A tendência é a substituição do dinheiro físico, como nós conhecemos, para o dinheiro virtual, certo? Também vimos a questão do surgimento dos bancos. Os bancos, de início, surgiram para guardar dinheiro daquelas pessoas que acumulavam muito ouro e prata com essas trocas, não é isso? Então, aqueles negociantes que já possuíam guardas e cofres, eles começavam também a aceitar guardar dinheiro de outras pessoas, cobrando pelo seu serviço, certo? E emitiam recibos que garantiam que aquela pessoa tinha determinada quantia guardada no banco. Hoje, os bancos assumiram também diversas funções, como pagamentos, como empréstimo de dinheiro, e assim vai, certo? As coisas vão sendo alteradas de acordo com as necessidades da sociedade, certo? E aí a gente entra na nossa atividade de hoje. Será que vocês conhecem todas as notas que são emitidas pelo Brasil? Já pararam para pensar isso? Vamos lá para a atividade de hoje. Alice saiu com seu pai
para comprar um vestido para a sua mãe. O vestido custou quanto? R$ 130. O pai dela pagou com uma cédula de 100 e outra de R$ 50, certo? Circule o grupo onde estão localizadas as cédulas utilizadas pelo pai de Alice. Você vai vir aqui e vai circular o grupo ou a cédula onde está essas duas notas que foram utilizadas pelo pai de Alice. Vamos circular a cédula. Aqui tem uma cédula de quanto? De 5. Ele utilizou a cédula de 5? Não. Ele utilizou uma de 100 e de 50. Essa é de quanto? De R$ 10. Não foi essa. Essa é de 50. Então, ele utilizou uma cédula de 50. Não foi isso? Nesse grupo aqui, tem alguma dessas cédulas que ele utilizou? Tem essa de 2, não foi ela. Tem a de 20 e tem a de R$ 100. Não é isso? Neste outro grupo, tem uma cédula de 100, ele utilizou uma de 100. Ele utilizou uma de 10? Não. Ele utilizou a de 50. Não é isso? O que é importante nessa questão aqui? Vocês reconhecerem as cédulas. Então, o pai de Alice utilizou cédula de 100 e cédula de R$ 50, certo? Para fazer a compra do vestido. Na segunda, quanto o pai de Alice recebeu de troco? Ele tinha R$ 150, ele comprou um vestido de R$ 130 e pagou com 100 mais 50. Ele pagou com R$ 150, foi isso? Ele pagou o vestido com uma cédula de 100 mais uma de 50. Não é isso? Então, o total dessa compra deu quanto? Ele pagou com R$ 150. O vestido custava quanto? 130, não era isso? 130. Se o vestido custou 130, ele recebeu quanto de troco? R$ 20. Certo? Ele recebeu R$ 20 de troco. E aí, qual desse grupo aqui compõe esse troco do pai de Alice? Aqui nós temos quanto? 10 mais 5. Aqui deu 15. Não é esse. Aqui nós temos 5 mais 2. Deu R$ 7. Não foi esse. Aqui nós temos uma nota de quanto? De 200. Ele não recebeu 200 de troco. Ele recebeu quanto? Ele recebeu R$ 20 de troco. Então, a alternativa correta é a que tem a cédula de R$ 20. Certo? E aqui nós finalizamos a atividade de hoje. Certo? Na nossa explicação, nós retomamos os principais conceitos sobre fundamentos da educação financeira e na nossa apostila nós trabalhamos a história do dinheiro, certo? Falamos sobre a importância dele e as transformações que ocorreram e também o surgimento dos bancos. Na próxima semana, nós iremos aprofundar mais sobre os conceitos que nós trabalhamos na nossa videoaula, ok? Assim que responder a atividade, manda a foto para o professor ou a professora de projeto de vida. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Ok? Saudações e até a próxima semana. Conto com a participação de cada um de vocês.